É o professor Paulo Caetano novamente, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre equações de circunferências no plano cartesiano. Bom, vamos iniciar então aqui definindo um plano cartesiano através de um eixo vertical e um eixo horizontal, que se cruzam numa determinada origem, tá certo? A gente sabe que o nosso eixo horizontal corresponde ao eixo das primeiras coordenadas, ou seja, o eixo do x. O nosso eixo vertical corresponde ao eixo das segundas coordenadas, ou seja, o eixo dos y. E para medir as coordenadas, eu tenho que definir, então, unidades de medida em cada um dos eixos. Então, a partir de agora, esse espaço da minha lousa, qualquer ponto na minha lousa, pode ser identificado a partir de dois números. Um que representa a coordenada x e outro que representa a coordenada y. Então, eu vou fazer nessa minha lousa, aqui, uma circunferência que vai ter centro nesse ponto e vai ter um determinado raio. Então, deixa eu construir aqui, né, a minha circunferência. Vai ter centro nesse ponto e um determinado raio. Bom, então aí eu tenho a minha circunferência, né? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A e vou assumir que o meu ponto A tem coordenadas, primeira coordenada XA, segunda coordenada YA. Se vocês me permitem, como esse ponto A vai ser o centro da minha circunferência, eu vou mudar o nome do ponto, então, para C. Então, as coordenadas do ponto C vão ser XC e YC, de centro. Eu sei que essa minha circunferência tem um determinado raio. Então, eu tenho um determinado tamanho aqui, que é o raio R da minha circunferência, né? Eu estou interessado em determinar uma equação para todos os pontos P de coordenadas XY que estão sobre o traço da minha circunferência. Correto? Bom, essa equação vai passar por uma restrição a esse ponto, que é exatamente a distância do ponto P ao centro ser igual ao raio. Então, eu tenho aqui um ponto P de coordenadas XY pertence à minha circunferência, a condição necessária e suficiente, ou seja, C e somente C, a distância do ponto P ao centro C é igual ao raio. Então, essa é a condição, e é a partir dessa condição que eu vou, então, determinar uma equação. A gente sabe, né, nós já vimos que a fórmula da distância de um ponto a outro, então, a distância aqui do ponto P ao ponto C, ela vai ser dada pela raiz quadrada da diferença das coordenadas ao quadrado dos pontos. Então, vai ser a coordenada x do ponto P menos a coordenada x do centro ao quadrado, mais a coordenada y do ponto P menos a coordenada y do centro ao quadrado. Então, essa distância igual a R é o que determina a minha equação. Então, eu vou escrever isso da seguinte maneira. C e somente C.
Para não trabalhar com a raiz quadrada, eu vou elevar ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado, então a distância do ponto P ao ponto C ao quadrado vai ficar exatamente x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado, e isso tem que ser igual, então, ao raio ao quadrado. Correto, pessoal? Tudo bem? Se eu abrir esses quadrados aí, eu vou obter uma equação do seguinte tipo. Observe que o primeiro parênteses, o primeiro quadrado, fica x quadrado menos 2, coordenada x do ponto C, x, mais coordenada x do ponto C ao quadrado. Então, abri o primeiro quadrado, vou abrir o segundo quadrado, então vai ficar y ao quadrado, mais, menos, duas vezes coordenada y do ponto C, y, mais o y do ponto C ao quadrado. Isso daqui é igual a r quadrado. Observe que eu posso reescrever essa equação da seguinte maneira. Eu tenho aqui o meu x quadrado e tenho o meu y quadrado. X quadrado e y quadrado. Depois eu tenho o menos 2x do centro, que multiplica o x. Depois eu tenho o menos 2y do centro, que multiplica o y. E agora, se eu passar o r quadrado para cá, eu vou ter o seguinte número aqui, ó. Vai ser o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos o r quadrado. Isso tudo igual a zero. Eu simplesmente reescrevi essa equação, passando o r quadrado para cá e colocando em evidência, enfatizando as coordenadas x, y da minha circunferência. Então, a gente observa, né, que a equação da minha circunferência é uma equação do seguinte tipo, olha. Tem que aparecer um x quadrado mais y ao quadrado. Depois pode aparecer um número multiplicando o x. Vou chamar esse número de A. Então, pode aparecer um número multiplicando x. Depois pode aparecer um número multiplicando o y, que eu vou chamar de B. Tá certo? E depois pode aparecer um número que não multiplica nem o x nem o y, que eu vou chamar de C. Isso é igual a zero. Então, observe que a equação da minha circunferência é uma equação desse tipo. Né? Aonde? Quem que é o meu A? O meu A vai ser esse número aqui, ó. É menos duas vezes o x do centro. Quem que vai ser o meu B? O meu B é menos duas vezes o y do centro. E quem que vai ser o meu C? O meu C vai ser o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos o raio da circunferência ao quadrado. Certo, pessoal?
É claro que para a gente ter realmente, efetivamente, uma circunferência, a gente tem que ter certas condições sobre o A, B e C para me produzir efetivamente um raio positivo. Né? Mas essa é a teoria que a gente tem aí em relação à equação de uma circunferência. Então, uma circunferência vai ser um objeto do meu produto cartesiano cuja equação é desse tipo. Né? Onde o A é menos 2 vezes o x do centro, o B é menos 2 vezes o y no centro, e o número que aparece aqui vai ser dado pela soma dos quadrados do x do centro menos o raio ao quadrado da circunferência. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês aí e até uma próxima.